Boa noite, todo mundo. Oi, oi, estão ouvindo? Oi? Estão ouvindo? Tudo bem? Tá escutando Posso sim, começar? Gilberto. Tá. Pode começar. Oi, Tá Tamira, gravando você já. quer dar uma palavrinha de introdução, uma acolhida? Fique à vontade. Não entendi, Gilberto. Quer falar alguma coisa, uma abertura, uma palavrinha? Na Não? verdade, a gente quer acolher esse tema que é super importante. Se eu entendi, você vai trabalhar sobre o Antigo Testamento, né? Sim, Acho que na formação geral, se é isso, Gilberto? sim, sim. Na formação geral, a gente já pode começar, se você puder, Gilberto, trabalhar a questão da história de Israel também, né? Que é o Antigo Testamento, a história da salvação, né? Para que a gente, quando formos entrar no Novo Testamento, a gente sabe conectar as coisas, né? Claro, haverá isso, sim. Vou pedir a Deus que nos abençoe, nos guarde, que coloque no nosso coração sempre o desejo de fazer mais e melhor, de amar o que fazemos, que fazemos com amor. Somos como no Evangelho de hoje, aquele samaritano que volta para dar graças a Deus. Coloquemos na presença do Senhor, da Trindade Santa. Bendito seja Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Pode Muito começar. bem, pessoal. Estão faltando algumas pessoas. Uhum. Esperamos um pouquinho, um minutinho? É bom. É bom. Ok. Esperar uns 3, 4 minutos, aí vamos ver. Tá? Está faltando Admiro, Adilson, Júlio, Luiz. Agradecer também a disponibilidade da Gabi, do Endel. Podemos começar então, gente? O pessoal vai Vamos. chegando aí, né? Para não Vamos. atrasar, né? Isso aí. Muito bem, pessoal. Nós vamos falar hoje, depois de termos feito uma introdução à espiritualidade, né? A teologia da espiritualidade, nós vamos falar hoje sobre a espiritualidade do Antigo Testamento, tá? Como você pode ver aí, deixa eu só dar uma ampliar isso, tá? Você sabe que eu tive um professor, né, de pós-graduação, e ele ficou numa banca em Curitiba, né?
de uma tese de mestrado ou doutorado, não sei, sobre espiritualidade. E o candidato falava muito em vida interior, né? Uma espiritualidade enquanto uma vida interior. E ele questionou muito essa questão. E com muita razão. Porque se nós voltarmos às fontes da espiritualidade cristã, que é da revelação, que é da Bíblia, né? A base está lá, nós veremos que não é bem assim, não é só interior, né? É uma totalidade, né? Então nós temos que colocar a espiritualidade da Bíblia, né, começando do Antigo Testamento, numa perspectiva correta. E olha, gente, se a gente perder essa perspectiva, a gente vai cometer cada furo pastoral, cada furo em homilia, entendeu? Cada furo bombástico em direcionamentos pastorais, orientação pessoal, né? Entendeu? Num dinamismo litúrgico que vai se perder totalmente, que não é nada daquilo, não. Não bate com uma origem, né, da revelação. Nós sabemos que a Bíblia é uma palavra viva, não é uma palavra morta, que causa um efeito, né? E ela tem a capacidade, como é uma palavra viva, uma palavra de Deus, ela orienta e fecunda o nosso existir, né? Vivifica a nossa vida. Então não é uma letra morta, não, né? Daí deriva uma vida espiritual na minha intimidade com as Escrituras, tá? Tá ok? Então não é um livro que fala de uma cultura do passado, de uma outra realidade, não. Né? A fala divina agora, né? Que vem dar um sentido ao meu viver. É uma palavra viva. É viva e eficaz a palavra de Deus. Tão eficaz como uma chuva que cai numa terra, né? Isaías fala isso, né? Entendeu? E você, quando anuncia a palavra, você está anunciando uma potência, uma energia viva, divina, né? Então você tem que se adentrar nas escrituras e anunciá-las com extrema reverência e vivendo a experiência espiritual que dimana da sua realidade. Tá claro? Tá ok? Vamos colocar nessa perspectiva, né? Aí tem umas palavrinhas-chave nesse slide, o Moisés apontando o dedo para o decálogo, né? Tá? Você sabe que a Bíblia, né? Na Bíblia, não é uma experiência sobre Deus, mas é uma experiência de Deus. Ali está retratada uma experiência que um povo fez de Deus. É pura expressão de uma espiritualidade, de uma experiência de Deus, tá? E é isso você, pastoralmente, quando você anuncia a palavra, você tem que colocar o povo nessa dimensão, né? Não numa narrativa, numa história, num conto, não. Você vai colocá-lo numa experiência de Deus que é apontado por essa palavra viva, tá bom? Veja bem, gente, como Deus age, né? Tem um a priori aí, né? Deus irrompe na realidade humana. Olha aí. Não sou eu que vou até Deus na revelação judaico-cristão. É Deus que rompe na vida da gente imerecidamente da nossa parte. Ele irrompe, ele toma iniciativa porque ele quer. E ele vem penetrar a trama da história humana, tá? Então, ele é o princípio e o fim, Deus de toda a espiritualidade, tá? Ele irrompe e pede uma aliança. Ele entra na minha história, ele se antecipa ao encontro. E nós, qual é a nossa reação que a gente vê na Bíblia, né? Nós, enquanto pessoas humanas, acolhemos essa epifania, essa manifestação de Deus, tá? Deus que rompe, eu que respondo, e daí gera um diálogo, gente, entre criatura e Deus, né? Um trato entre a criatura e Deus, um diálogo místico entre Criador e criatura. E nada deveria, gente, se antepor nessa pureza de relação, né? Entendeu? Então você tem que ter muito cuidado quando você anuncia a palavra,
quando você está ajudando o povo a uma experiência de Deus com base nas Escrituras, tá? Tem que ter uma noção muito clara dessas coisas. Principalmente uma noção adquirida na tua relação pessoal com Deus, tá ok? Então, gente, tem um a priori Deus que rompe, o homem e a mulher acolhem, tá? Então, e outra coisa importante, a experiência espiritual na Bíblia, ela é dinâmica, né? Ela não é só, por exemplo, a vida interior da alma, do profundo, né? Não, também. Mas não é só isso. A experiência espiritual na Bíblia, a espiritualidade na Bíblia, ela envolve a totalidade da pessoa. Tudo aquilo que forma a pessoa, desde a sua epiderme até as dimensões mistéricas mais profundas do teu ser, tá? Então, é uma experiência que envolve a totalidade do nosso ser, corpo e alma, sentimentos, a psique, né? A razão, né? As dimensões espirituais mais profundas que nós temos, né? É uma experiência que se expande em todas as direções, numa dimensão vertical e horizontal, tá? Então tem uma dimensão vertical e horizontal. Isso é bem típico do cristianismo, né? A espiritualidade da encarnação, tá? Não é por acaso que a história da salvação, ela culmina na encarnação de Deus entre nós, tá? Então, Deus não prescinde da natureza humana, mas ele mergulha no real, na realidade humana, para para oferecer amizade e aliança. Note que na Bíblia, gente, a espiritualidade jamais é intimista, né? Ah, eu vou me refugiar em Deus. Ah, eu vou fugir do mundo. Esse mundo me perturba, né? Esse mundo me atrapalha. O que te parece empecilho, né? Ah, os meus defeitos, ah, a minha natureza humana, ah, a minha sensualidade, ah, a minha racionalidade. Não, gente, tudo isso é matéria-prima da espiritualidade. Entende? Tá? Toda a trama humana, todo o drama humano, tá? Todas as virtudes, mazelas, tudo, enfim, entra, né, na construção da nossa espiritualidade. Muitas vezes o que nós rejeitamos achando que é um empecilho à espiritualidade, na verdade são traços humanos essenciais a uma experiência de Deus, tá? Deus não quer uma experiência com ele truncada, segmentada, estanque, né? Mas é como eu sou, né? A realidade nua e crua como ela é, de corpo e alma, a história como ela é, tá? E é aí que eu encontro Deus. Isso é bem típico da experiência bíblica de Deus, tá ok? Deus se revela, portanto, na realidade existencial como ela é, sem tirar e nem pôr. Deus se revela na tua realidade pessoal, gente, com os teus traumas, tuas mazelas, os teus pecados, as tuas traições, as tuas virtudes, as tuas conquistas, tá? É aí, é nesse real, nessa matéria-prima da vida que você faz a experiência de Deus. É mergulhado na matéria-prima da vida, da verdade da vida, como ela é, que você faz a tua experiência de Deus. Então, nada é alheio à experiência de Deus. Você vê isso nos livros da Bíblia, né? Nos livros sapienciais, né? Você vê isso no livro dos Salmos, de modo especial, né? O cara xinga, braveja, chora, grita, se revolta, entende? Roga praga, manifesta ternura. É assim, é assim. É como gente que Deus nos quer. Nós não somos anjos, tá? Anjo é outra coisa. Aqui, nessa dimensão humana, nós temos a experiência de Deus como nós somos. É a partir do meu ser, da minha realidade, que eu faço a minha experiência de Deus, tá claro? Então, coloca a gente, a espiritualidade da Bíblia, especialmente do Novo Antigo Testamento, nessa dimensão. Você entendeu? Tá? Você entendeu? Então, quando vem pastoralmente alguém se aconselhar com você que parece que quer fatiar a realidade humana, não, né? Tem que juntar tudo.
porque é no total da pessoa, como ela é, né? Em todas as suas dimensões integradas, que ela faz o seu encontro com Deus. Tudo é relevante ao teu encontro com Deus, tá? O pecado se transforma numa experiência de Deus, entende? Se você for ver bem nessa perspectiva bíblica, né? Quando o cara cai de boca no chão da miséria pessoal, aí ele percebe que tem um Deus misericordioso que está sempre lhe estendendo a mão, e assim vai, né? Tá bom? Então, essa grande perspectiva, né, que está aí. Deus irrompe na realidade humana, aí nessa realidade tem um diálogo com o mistério, com o místico, e é uma experiência dinâmica, onde envolve a totalidade da pessoa. Portanto, o que é a espiritualidade da Bíblia? É experimentar Deus com a totalidade do teu ser, como você é, tá? Sem tirar e nem pôr. É a partir daí que você faz a tua experiência de Deus. Tá claro até aqui? Isso é um fundamento muito importante, tá? Se alguém vai se aconselhar com você se negando, se mutilando, não, alguma coisa não está funcionando. Tem que resgatar a totalidade dessa pessoa. Deus nos quer como somos e, a partir daí, estabelecer o seu vínculo, né? A sua relação, o seu diálogo místico conosco. Tá claro? Wendel, vira o próximo slide, por favor. Tá? Vamos lá. Quais são as fontes da espiritualidade bíblica, né? Nós temos aqui a Torá, né? A Torá, entendeu? Aqui a Torá, a profecia, os salmos e a sabedoria. Eu estou seguindo o esquema da irmã Vera Bombonato, que é doutora em cristologia, né? Entendeu? Eu estou seguindo bem a irmã Vera Bombonato, uma irmã paulina, tá? Ela é muito clara e profunda, então estou indo por aí, tá bom? Primeiro, a Torá, né? A Torá, a lei de Deus, tá? A história humana, gente, ela tem como eixo o amor de Deus, tá? Na história humana, Deus entra na nossa história e deseja a nossa felicidade. E ele quer instaurar um diálogo comigo para a minha felicidade. Ou seja, ele quer gerar uma comunhão, uma aliança, um vínculo comigo. A Bíblia está cheia disso, né? Ele quer ter uma amizade com você, entende? E ele entra na história para isso, tá? E a Torá, a lei, gente, é o grande veículo para o povo hebreu para ter essa aliança, dar os critérios, o discernimento, tá? Então o povo de Israel é chamado, o quê? A escutar a lei de Deus, porque na lei Deus quer ter essa relação, conduzindo à liberdade, tá? E abandonar toda a absolutização que aliena, tá? A irmã Vera fala uma coisa muito importante, que a lei, a Torá, a lei de Deus, nos quer livres, abandonando a lei da cobiça, gozada a lei da cobiça, né? Daquele prender-se a si mesmo, aos próprios interesses e não pensar numa dimensão mais ampla da lei de Deus que a Torá quer passar. Então a Torá quer garantir esse vínculo de liberdade, de comunidade, de fraternidade, onde o que vigora é a lei da liberdade e do amor, e não da cobiça, da exploração de uns para com os outros, tá? E a Torá, a lei de Deus, pede que a gente deixe essa lei da cobiça, que é um dado humano, tá? E que essa lei seja substituída pela lógica da lei da vida. Em vez de você fazer a norma da cobiça, como é a nossa sociedade, né? Você estabelecer a norma pela vida, ou seja, normas que levam à justiça, à solidariedade, à partilha, a valores fraternos de uma vida de qualidade, né? Entendeu? Então, a lei, a Torá quer garantir, né, a vontade de Deus, que quer um povo reunido na liberdade, na fraternidade, na justiça, na misericórdia, em plena solidariedade, tá? E eu pergunto para vocês, qual é a lei que manda no teu coração, hein? É a lei da cobiça ou a lei da vida, né? Que garante um bem-estar pessoal e de todos, né?
Ou seja, construir um povo fraterno, né? Uma sociedade fraterna, né? Onde todos possam viver com dignidade, cada qual segundo a sua possibilidade, os seus dons, mas todos tendo garantida a vida mínima, né? A dignidade mínima de vida, pelo menos, tá ok? Então, a Torá quer garantir, né? É a fonte da espiritualidade, tá? A Torá é um caminho de felicidade que orienta as relações com Deus e das pessoas entre si, tá claro? Então, a lei de Deus é isso, a Torá, né? Tá? Ela são leis que estão a serviço de todos, do povo, tá? É uma legislação que quer trazer solidariedade, especialmente com quem mais sofre. E você vai ver isso o quê? Naquilo que a Bíblia chama o Código da Aliança, né? Êxodo 20 a 23 e 23, o Código Deuteronômico, né? O Deuteronômio 12 a 26, a lei da santidade que está no Levítico, do 17 ao 26, entendeu? Então, ela vai construindo tudo isso aí, né? E que Jesus vai resgatar, né? Ele vai resgatar de um modo extremamente original, tá? Entendeu? Apontando para essa finalidade essencial da lei de Deus, né? Que é um caminho de vida e liberdade, não de opressão, não de rubricismo, não de legalismo, não de opressão, né? Mas normas que garantem a vida e uma vida boa, digna, justa, solidária, tá? Outro dado importante a outra fonte da espiritualidade da Bíblia, além da Torá, é a profecia, tá? Quando o profeta fala, gente, na Bíblia, ele está unindo céu e terra, né? Ou seja, ele une a mística e a justiça social, fé e vida, entendeu? Né? Será que você, quando prega, você está unindo? Você está unindo a mística com a justiça, a fé com a vida? Ou você está alienando mais as pessoas numa conversa tão distante, fora da realidade, ou uma mensagem manipulada por outros interesses, não é verdade? Tá? Então, o profeta, né, num momento de crise, tá? Ele desafia o povo de Israel a unir a experiência de Deus com a prática da justiça, tá? Eles começavam a ficar, em muitos momentos, os profetas são terríveis na crítica, né? Eles falam, vocês adoram as vacas de Bazã, né? Se não me engano, Jeremias que fala isso, né? O que adianta esse ritual todo, essa beleza toda, entendeu? Né? Isso está fora da realidade. Olha lá na porta do templo quanta miséria, não é verdade? Tá? E hoje você pode comparar essa mensagem, olha a beleza das mensagens das religiões, né? Entendeu? Em geral, das igrejas cristãs. Mas olha para fora da porta da igreja, olha as periferias, né? Olha os moradores de rua, né? Quer dizer, algo não está funcionando nessa sociedade, por quê? A mística não está se unindo com a vida, né? Entendeu? Parece que há uma dicotomia, muitas vezes. Embora constatemos muita gente fiel nesse sentido em todas as igrejas cristãs, tá bom? É uma fala profética, né? Realmente. Você que vai ser ordenado ministro, que já é ordenado, né? Qual é o teu papo, hein? Tá? Qual é o nosso papo com a comunidade? É a essência da Torá, que é vida e liberdade? É a essência do profetismo, que une mística à vida? Olha lá, hein, gente? Vamos fazer o nosso discernimento. Outra fonte da espiritualidade da Bíblia são os salmos, a oração da Bíblia, tá? E o Deus que aparece no Salmo, gente, ele é muito pessoal, né? Um Deus muito pessoal, muito próximo, tá? E gozado, gente, como o salmista reza, ele une história e oração pessoal, né? Ele não reza desvinculado dele, do real, né? Mas é dentro do real que ele ora, a história do povo, as alegrias, as dificuldades coletivas, né? O seu sofrimento pessoal, as suas incertezas, sua raiva. É dentro do real, né? Da história. A história envolve oração. E numa linguagem muito variada, como você vê nos Salmos, né? Tudo que existe para o salmista, gente, se transforma em palavra de Deus.
tá? E você vê como a gente reza o Salmo, gente, a gente celebra a vida como uma revelação do Senhor, né? Ele reza de um jeito que a própria vida que ele está vivendo, com todos os seus dramas, alegrias, vai revelando Deus. Então, um cara profundamente mergulhado na vida, tá? Sentindo todos os sentimentos, tá? Com toda a realidade que ele passa, e ele faz sua experiência de Deus aí. Então ele não se aliena de si, da realidade do que acontece, mas é a partir daí que ele reza, a partir da história pessoal, social, como ela é, e ele faz daí uma experiência de Deus. Agora eu pergunto para você, como é que você reza? De uma forma distante, né? Entendeu? De uma forma desligada da realidade. Olha, o jeito de orar da Bíblia preza muito a realidade. O verdadeiro orante é aquele que está antenado no real. Por isso, quando você está fazendo os exercícios espirituais, que alguns de vocês estão fazendo, né? No começo a gente insiste que você se acostume a encarar a história pessoal, coletiva, o real, a natureza, porque é aí que acontece a oração, entendeu? Tá? Atenção aos fatos, que Deus vai te provocando a partir daí, vai te dando moções a partir daí, né, dos encontros e assim por diante, entendeu? Então é algo muito concreto e profundo. Outra fonte da espiritualidade da Bíblia é a sabedoria bíblica, né? Os livros sapienciais da Bíblia, né? E eles mostram a lei de Deus como um caminho de felicidade, que gozado, né? Lei como felicidade. Ou seja, normas garantidoras da vida, não que oprimem a vida, tá? A religião pode criar normas que oprimem, mas a Bíblia não tem essa intenção. Aquela normatividade, né, nas origens, querem garantir a vida, tá? E esses livros sapienciais da Bíblia, gente, eles falam que o cotidiano, a natureza, é uma manifestação de Deus, uma epifania, tá? E a gente vai estabelecendo relações com Deus no relacionamento com as pessoas, com o mundo, e aí a gente vai construindo um projeto de sabedoria convivendo, discernindo, revendo a vida, refazendo a caminhada, tá? Eles valorizam toda a realidade humana e terrestre como oportunidade espiritual. Olha que bonito, gente, tá? O real, humano, terrestre, como uma oportunidade de ter espiritualidade. Então, pela Bíblia, tem espiritualidade quem valoriza a realidade, o existir, a história humana, entendeu? Tira o joio do trigo, e nessa trama humana dos fatos, vai percebendo a ação do Espírito de Deus, que vai falando através dos fatos, dos acontecimentos, né? São pessoas muito atentas à fala do outro, não condenam a priori, escutam, deixam ecoar, que nem Maria fazia, né? Ela ouvia, discernia e aderia ao projeto de Deus. Acho que essa é a pedagogia pastoral que a gente deveria imprimir nas comunidades, né, gente? Tá? Valorizar o convívio real, discernir, tendo a Bíblia de um lado e a vida do outro, e procurando, a partir daí, uma experiência de Deus. Tá ok? Tá? Fontes da espiritualidade do Antigo Testamento. A lei, a Torá, os profetas, os seus ensinos, o salmista com seu modo típico de orar, e os livros da sabedoria bíblica, sapienciais, né? Provérbios, tudo aquilo que você já sabe lá da catequese bíblica, né? Salmos, entendeu? Eclesiastes, todos aqueles livros lá, tá ok? Vamos agora às características da espiritualidade bíblica no outro slide, tá? Então, gente, a experiência espiritual na Bíblia tem uma dupla dimensão, né? Uma dúplice dimensão, a pessoal e a comunitária. Pessoal, Deus entra na vida da pessoa e pede conversão e mudança de mentalidade. Ele entra para transformar na vida da gente, né? A experiência com Deus é transformante, né? Leva à conversão, entendeu? Ela é pessoal, mas é ao mesmo tempo comunitária, tá?
Da experiência da amizade com Deus, nasce um projeto de vida para o povo, tá? Que cela e perpetua a passagem de Deus na vida. Então, da experiência com Deus, deriva o que é um projeto de sociedade, um projeto de vida para o povo, tá? Onde não é só o individualismo que pesa, né? E gerando a tal da cultura da indiferença terrível no nosso tempo, mas é um encontro com Deus que gera um projeto de vida a um povo inteiro. O que você está falando de Deus é para a comunidade, hein, gente? Do que você fala, hein? Será que a tua experiência de Deus está gerando comunidade, né? Está gerando projeto de vida, né? Um projeto de vida. Você está ajudando a pessoa a perceber que ela tem que estar atenta à dinâmica da vida do seu entorno para ter uma experiência de Deus, que Deus quer ver essa realidade transformada pelo amor. E Jesus potencializou esse aspecto na dimensão do reino, né? A dimensão do reino. Nossa, isso, a gente fala da Bíblia do Antigo, você percebe já Jesus nessas entrelinhas. Por quê? Porque ele vivia esse espírito com pureza, entendeu? Tá? Ele não viveu uma ilusão da espiritualidade bíblica, mas viveu a essência, tá bom? Tá? Portanto, as escrituras, gente, nos ensinam o que é ter realmente uma espiritualidade, tá? Deus não chama a gente a uma experiência passiva, intimista de Deus, uma experiência totalmente ensimesmada em si mesmo, mas um encontro que leva a uma missão, que transforma a vida em favor dos demais, tá? Então você vê uma pessoa de densa espiritualidade nesse aspecto, é uma pessoa muito comprometida com a vida, né? Do seu jeitinho, talvez um pouco limitado, com a sua timidez, né? Outros são mais afoitos, né? Mais corajosos, mas todos eles que têm uma experiência de Deus geram um gesto de misericórdia, tá? Entre os romanos tem a vida de Santa Paulina, né? O que ela fez quando ela começa a sua vida de consagração a Deus lá em Nova Trento, no sul, lá, né? E na Vigolo, Nova Trento, lá embaixo, né? Em Santa Catarina. O que ela faz? Como ela começa a entrega a Deus? Ela e mais duas companheiras começam a sua vida de entrega a Deus, cuidando de uma cancerosa terminal. Olha, gente, é tudo isso puro, né? Entendeu? Com gestos de misericórdia. É o que Jesus fazia, gente, né? Ele anunciava curando, anunciava resgatando, devolvendo a qualidade de vida, tá? E isso questiona nossas práticas de igreja, né? Muitas igrejas são tão presas ao rubricismo, né? A uma tradição mal entendida, entendeu? E deixa passar por entre as mãos, né? Todo esse dado da experiência de Deus que é missionária em favor da vida, tá? Entendeu? E quem anuncia Deus tem a missão de narrar o que viu, ouviu, contemplou. A primeira carta de João, gente. Vamos ler nessa semana de novo. Primeira carta de João. O que o João fala lá? O que eu vi, o que eu toquei, o que experimentei do verbo da vida, é isso que eu estou levando para vocês, concretamente. Tá? É uma experiência que se torna um dado concreto no meu convívio. No meu convívio. Entendeu? No meu convívio. Tá? Vamos lá. Então, ela tem essa dúplice dimensão e é um itinerário centrado em Deus, né? A espiritualidade do Antigo Testamento é um itinerário centrado em Deus, tá? É Deus que toma a iniciativa gratuitamente de vir até nós, gente, sem mérito da nossa parte. A graça da experiência de Deus é um dom imerecido da minha parte, né? Paulo fala muito isso, né? A reforma enfatiza muito isso, vocês sabem muito bem disso, não é verdade? É uma iniciativa gratuita de Deus que chama a gente pelo simples fato de que ama, porque Ele ama, né? É o chamado que é um mistério, né? Que a gente vai descobrindo na nossa caminhada, entendeu? Todos e cada um são chamados a essa intimidade com Deus. E você vai respondendo ao longo da vida, muito imperfeitamente, mas vai indo, né? Do teu jeito,
no teu tempo, e assim vai, tá? É o itinerário centrado em Deus, é uma iniciativa dele. Outra coisa, é uma experiência humana. A espiritualidade é uma experiência humana, profundamente humana, tá? É, ela toca a essência, a totalidade do ser humano, com todas as suas interrogações, exigências mais profundas, tá? E isso vale para sempre, hein, gente? Ela vem resgatar a minha essência de filho de Deus, a minha totalidade de pessoa, tá? Com todos os questionamentos que eu faço, com todas as minhas dúvidas, meus avanços, tá? Então, Deus toma iniciativa, que acontece essa experiência na minha humanidade, como ela é, né? Na totalidade de corpo, alma, das dimensões mais exteriores às mais profundas espirituais da pessoa humana, tá? Portanto, é uma experiência na Bíblia, gente, a espiritualidade, ela é teológica e antropológica ao mesmo tempo, né? Ela é um diálogo com Deus, mas que é vivido na condição humana. Repito, é um diálogo com Deus, a espiritualidade, que você vive na tua condição humana como ela é, tá? Como ela é, sem tirar e nem pôr. E é por aí que você faz a tua experiência de Deus, tá ok? Tá? Deus se revela a gente nos nossos limites humanos, devagarinho, progressivamente, indo nos transformando pela sua graça e convidando cada vez mais pacenciosamente ao comprometimento com o projeto dele, tá bom? Então ele vai se revelando na minha humanidade como ela é, tá? Por isso que é importante, né? Pai, pensar sobre si mesmo, o que ocorreu no dia, meus retrocessos, minhas traições, meus avanços, né? Eu me reconcilio, eu volto para trás, eu traio, eu volto. E aí você vai, né? Fazendo um processo. A importância da pertença à comunidade, né, gente? Uma vida de igreja realmente que faça essa manutenção. É fundamental, né, que a comunidade seja essa grande ajuda. Então, é um itinerário centrado em Deus, é uma experiência profundamente humana, tá? É uma experiência histórica. Acontece na história, inserida na história humana, tá? E é na história como ela é, tá? Que você percebe a presença salvadora de Deus. É nesses conflitos todos que você vê, nessas contradições todas que você vê, Deus está agindo na sua salvação. E como fala Jesus, né? O reino está aí, está semeado, né? O reino é uma realidade que já está vingando, né? A semente está plantada, gente, tá? Independente de mim ou não, está aí. E a graça de Deus está agindo e pede a nossa colaboração, tá? Portanto, é dentro desses limites que gradativamente eu vou fazendo essa experiência de Deus e Deus vai suprindo com a sua graça essa caminhada, tá? Entendeu? Então, ao invés de rejeitar a realidade e fugir dela, não. Olhe para essa realidade, porque é a partir daí que a salvação salvadora de Deus está presente e atuante entre nós, tá? Então, nunca tire o povo da realidade, mas faça-o mergulhar na realidade e perceber aí Deus presente, atuando, dialogando conosco a partir das inquietações, dos fatos da história, dos fatos pessoais, e assim por diante, tá? Deus age no mundo, né? Ele compartilha o tempo do povo de Israel. Ele está lá, está caminhando junto, tá? E é uma experiência que vai abrindo para o futuro, um futuro melhor, desafiando. E Deus sempre vai sendo surpreendente nessa caminhada. Eu não estou sozinho, né? Mas Ele se faz companheiro comigo, como Ele caminhava com Abraão, como um amigo, né? Entendeu? Ele não poupou Abraão da sua trajetória histórica, mas estava com ele, né? Contando com ele, né? Ajudando-o, né? Dentro do ritmo dele, do ritmo da história e assim por diante. Outra coisa, experiência no cotidiano. A espiritualidade bíblica nunca é intimista, abstrata, incompreensível, fora do real, mas é uma experiência que se alimenta do dia a dia, da tua vida familiar, profissional, né?
do teu dinamismo psicológico, tuas buscas, inquietações profundas, tá? Ela vai se alimentando da vida cotidiana, tá? Onde une céu e terra, né? Percebe? Uma dimensão horizontal, vertical. E Deus vai se revelando no cotidiano da vida, onde ele vai manifestando o sentido que ele quer dar para a história, o sentido que ele dá para Deus, mas é mergulhado na história. Então não se trata de amaldiçoar a história, né? O mundo está perdido. Não. A história não é uma história de perdição para aquele que crê, mas é uma história de salvação. Então, a tua homilia, a tua ação no meio do povo é uma atuação de esperança, né? Não de que é uma redoma, né? Um intimismo, um psicologismo, entendeu? Um espiritualismo, né? Não, é com eles caminhar, é ajudar eles a ver no que eles estão passando sinais de Deus, né? Entendeu? E ele está atuando, ele está no meio de nós, né? E o povo do tempo, lembra Jesus que criticava o pessoal por causa disso? Vocês não estão percebendo os sinais atuantes no meio de vocês. Vocês estão presos a uma mentalidade que não está deixando você perceber os sinais que estão correndo agora na história. E eu estou na frente de vocês, vocês não percebem. É por isso que eu estou brigando, né? Vocês são muito tardos para entender. Né? Ele falava isso, né? Não adianta. Vocês não ouviram nem Abraão, né? Vocês nem vão me ouvir, se nem Abraão vocês ouviram lá, vocês não ouvem esse espírito das Escrituras, vocês vão me ouvir agora? Eu que estou propondo essa grande volta à essência, né, do que o Pai pede nessa trajetória toda na história, entendeu? Então Jesus se ressentiu dessa cegueira, dessa surdez que o pessoal tinha no seu tempo. Outra coisa, gente, é uma linguagem humana, né? A espiritualidade bíblica tem uma linguagem humana, não uma linguagem de anjos, né? Entendeu? E gozado, né? Como o esquisito, né? O bizarro impressiona as pessoas, né? Ai, olha, tá falando com coisas espirituais, com dons espirituais. Pode até ser, mas o enfoque da Bíblia é outro, gente. É voltado para a linguagem humana, para o real, né? A experiência com Deus, gente, é o modo de relações humanas, tá? É o modo. Ele quer se relacionar como a gente se relaciona humanamente, né? Israel chama Deus de Goel, né? O que era o Goel? Era o parente responsável jurídico que resgata, liberta, vigia e protege. Era aquela pessoa cuidadora que está me tutelando, me ajudando, me orientando, né? Está caminhando comigo, eu não estou perdido. Né? É alguém que está me dando o norte, eu não estou abandonado por ele, entende? Ele respeita a minha autonomia, me quer na história, mas ele está junto, ele te inspira, te dá força, ele dá a tua graça, né? Nós não estamos abandonados à providência divina, entendeu? Outro dado importantíssimo a passar para o povo, tá? É uma relação de parentesco, gozado, como Deus tem com o povo, né? Como um pai e uma mãe, Isaías 49:15, tão bonito, né? Sempre numa dimensão social, Deus que se revela como amigo de todos, né? Em vistas de um projeto, de uma missão, que não é só eu, né? O meu clã, mas todo o povo, né? E um dia todos os povos, é o que Jesus propõe, um baita projeto que envolve a todos, a história inteira. Tá claro até aqui, gente? Tá? Essas são as características, hein? História humana, Deus que toma iniciativa, que está comigo e não me abandona. Ele é o tutor dessa caminhada, como um pai e mãe que cuida do seu filho, dentro de uma linguagem humana, e que congrega, que move. A espiritualidade bíblica caminha para a comunhão. Por isso que o projeto de igreja, eclesia, comunhão, é o grande corolário, né? É o grande ponto de chegada, né? Entendeu? A gente entende mal a igreja, né? A igreja deveria ser esse grande projeto, né? Centrado, né? No reino, né? Que Jesus propõe, que essencialmente é isso que a gente está falando, entendeu? Tá? Uma humanidade reunida e não dispersa dentro da caridade, né? Que é Deus, tá? Muito bem. Vimos as suas características, vamos agora às dimensões da experiência espiritual,
tá? É o próximo slide. Primeiro, tem uma dimensão na espiritualidade que é a experiência de si mesmo, tá? Aquela pessoa que tem a espiritualidade nesse sentido, ela vai tendo uma autoconsciência, tá? E essa autoconsciência, esse autoconhecimento é importante, é essencial numa experiência de Deus. Perceber quem sou eu, o que ocorre comigo, com as pessoas, a minha percepção dos outros, tá? A abertura de si mesmo aos demais e a Deus, né? Então, ela leva essa autoconsciência, né? Como o conhecimento da pessoa. Então, veja, gente, a espiritualidade na Bíblia, ela, em primeiro lugar, ela tem essa dimensão de lucidez de si próprio, né? Porque Deus vai iluminando o mais profundo do nosso ser, né? É uma experiência muito iluminativa, tá? Então, daí a importância de uma vida de oração, de espiritualidade equilibrada, né? E assim vai. Outra coisa, a experiência espiritual na Bíblia é uma experiência não só de mim mesmo, mas do outro, da alteridade, tá? A experiência de Deus nos leva à percepção de nós mesmos e também dos outros, hein? Porque nós somos seres em relação. Nós somos para o outro. Nós vivemos numa interação social, tá? Então, a verdadeira espiritualidade me leva à alteridade, não ao fechamento em mim mesmo. Entende? Cuidado com qualquer espiritualidade intimista, individualista, né? A gente vê hoje, gente, um monte de mística que não serve para esse projeto bíblico de espiritualidade. Entendeu? Tá? Não serve, né? As igrejas cristãs têm esse veneno contrário, né? Fechado naquela lei da cobiça, né? Que a própria lei quer combater, né? Mas que quer gerar o contrário, solidariedade, uma vida para todos. E não um projeto só da minha prosperidade, mas também do outro, né? Todos nós crescemos juntos e temos um projeto, entendeu? Tá? Lamentavelmente, gente, nós sabemos que muita igreja cristã está na contramão disso tudo, né? Vocês sabem disso, não é verdade? Então tenhamos essa lucidez, né? Tenhamos essa lucidez. Então, experiência de si, experiência do outro, experiência da transcendência agora, né? É uma experiência de Deus, de um alguém que é muito maior que eu, que me transcende, que eu jamais vou dominar, né? Mas que ao mesmo tempo muito próximo de nós, imanente, um companheiro de caminhada. Ele caminha conosco. Ele é muito maior do que os meus próprios conceitos, né? Entendeu? Tá? Cuidado, gente, com certos conceitos de Deus que bitolam a compreensão de Deus. Deus é mistério, é muito maior que a nossa compreensão, né? O nosso Deus é o modo do Deus de Jesus, o Pai, na verdade, tá? É alguém que é muito maior, mas muito íntimo, muito próximo de nós mesmos, companheiro de caminhada, tá? Outra coisa, a experiência espiritual é contextualizada no tempo e no espaço. Não adianta a gente se chamar de espiritualidade, uma mentalidade lá de um monte de anos atrás. Ah, porque era assim, tem que continuar. Entendeu? Por que tem que continuar? Vamos continuar um processo sem perder o que ficou para trás. Paulo fala isso, né? Eu caminho para frente em direção da meta que é Cristo, tá? Eu faço processo, tá? Ela não anula o passado, mas vai caminhando no presente em direção ao futuro, não é verdade? Tá? Ela é contextualizada no tempo e no espaço, uma espiritualidade que se compreenda nos dias de hoje, no espaço que nós vivemos, entendeu? Não uma linguagem, esse é o grande problema hoje, né, das espiritualidades, né, gente? Né? Elas não têm uma linguagem adequada, não são compreensíveis ao momento presente, né? Tem que reformular, né, certas estratégias, né, para que ela seja essa essência compreensível, né, nos dias de hoje, mas sem perder a sabedoria que vem do passado. É um processo. Não é mudança radical, a radicalidade não presta, envenena, tá? Entendeu? Eu estava vendo um post, né, da
da Catedral Anglicana Abadia do Westminster, né? E ele se lamentando. Por quê? Quando veio a reforma com seu radicalismo, você sabe que Westminster era onde a rainha é coroada, né? O rei é coroado em Londres. Era um mosteiro beneditino. E com a extinção das ordens religiosas, o que aconteceu? Tudo que lembrava a cultura dos monges foi destruído. Então, o que eles pegavam? Tinham livros preciosos, né? Eles arrancavam, destruíam para fazer capa de livro, de conta, de inventário, material de sucata, material para forrar essas coisas. E eles falaram, puxa, ainda bem que eles fizeram, lá o responsável falando, né? Ainda bem que pegaram os escritos antigos, tudo escrito, colorido, com paciência pelos monges, né? Histórias de santo, da vida dos monges e tal. Ainda bem que virou capa de livro deles, que hoje eu retiro essa capa e tenho o documento do passado. Você vê um radicalismo que perdeu a história. Muita obra de arte foi destruída, entendeu? Tá? E eles se lamentam disso. Hoje, com a visão de hoje, né? Se lamentam. Mas naquele tempo era o tempo, vivia desse jeito, entendeu? Tá? Era um radicalismo que não construiu, mas que só dividiu os cristãos entre si, tanto de um lado como de outro, hein, gente? Tá? Perseguições recíprocas, aquelas mazelas da história, entendeu? Mas que isso está superado, graças a Deus, né? Com o espírito ecumênico. Então você percebe onde leva o radicalismo, que não faz processo, né? Que entende o passado como mal e só agora que presta. Por quê? Né? Por que anular o que é? Por que condenar o que o outro tem? Né? Vamos conversar primeiro, né? Vamos ver o que tem de bom e fazer um processo, não é verdade? Tá? Se você, por exemplo, pegar uma igreja fechada cristã, um reverendo ouvi falar isso, ele uma vez, né? Ele falava, tem igreja com a congregação cristã no Brasil, radicalíssima, né? Entendeu? Mas o reverendo fala, ó, que legal. Mas na conversa tinha pontos em comum que eu percebi, apontei para essa pessoa. Ah, que legal, nisso nós batemos. Tá vendo? É saber conversar, né? Não condenar o que outro traz, mas resgatar o que tem de bom e juntos irmos para frente, construindo um projeto em comum, um projeto em comum. Portanto, é a partir do tempo e do espaço que a gente codifica a nossa experiência espiritual, tá? Ela é viva, dinâmica, contextualizada na história, nunca é estagnada, não é uma coisa embolorenta, com uma mesa cheia de poeira, espiritualidade, não é isso, né? Um monte de falatório, de coisas do passado, de mentalidade do passado. Não, é uma essência, né? Que eu vou renovando conforme um tempo, mas sem perder o que tem de bom, não é verdade? Então tem que ter um bom senso nisso daí, né? A espiritualidade na Bíblia, gente, ela se deixava influenciar por mudanças socioculturais, tá? Também no cristianismo tem também diferentes espiritualidades, dos beneditinos, dos franciscanos, né? Existe uma espiritualidade anglicana, não é verdade? Existe a espírita dos quakers, né? Dos reformadores. Você vai pensando, você vai vendo isso daí, né? Você vai contextualizando. Cada um faz a experiência do tempo, no tempo que ele está, no grupo que ele está, entendeu? No seu tempo, na sua cultura, tá? A espiritualidade na Bíblia, ele rompe, é como que o eterno que rompe no tempo como ele é. Então a gente tem a linguagem de um tempo, não condena isso, gente, né? Mas vamos continuamente purificando, né? Com a nossa experiência de Deus, entendeu? Tá? O essencial garantido, vamos em frente, cada um vive aquele aparato, né? Conforme um tempo, uma fala, um modo de entender, uma cultura, uma língua, entendeu? Ela acontece no tempo, mas vai superando o tempo. Acontece no espaço, mas vai superando o espaço. Não fica estancada, vai em frente, entendeu? Tem esse dinamismo da nossa espiritualidade, né? Isso vale também para a nossa dimensão pessoal, né, gente? Tá? Talvez o que que eu chamo de espiritualidade ontem já não serve para mim, é um modelito que não serve mais para mim, né? Entende? Carece de uma renovação. Se não me leva a viver a essência da fé, da minha relação com o Evangelho, com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, tem que mudar, né?
Tem que purificar para viver essencial, mas sem perder o que a gente está trazendo de bom na tradição, tá? Tá bom? Agora, ó, isso é muito importante, hein, gente? Espiritualidade leva a mim mesmo, ao outro, a Deus, e dentro do real, como ele é. Ela é uma experiência contextualizada. Em Israel era assim. E nós temos que aprender com eles. Vamos ao outro slide agora. Abraão é o modelo da experiência espiritual do Antigo Testamento. Estamos falando do Antigo Testamento, né? Ó, gente, se você entender Abraão, você vai entender o que é uma espiritualidade do Antigo Testamento, tá? Na Bíblia, gente, o cerne da relação entre Deus e as pessoas está num chamado e numa resposta, tá? Então, o tutano de uma experiência de Deus na Bíblia, no Antigo Testamento, era o Deus que chama e a pessoa que responde, tá? Isso desde o início da história da salvação do povo hebreu ao longo dos séculos é o que acontece, tá? É um chamamento para sair do seu lugar. Gênesis 12, 1 a 4. Sai, Abraão, da terra que você está dos teus pais, da tua cultura, da tua estabilidade, da tua comunidade, e vai para a terra que eu vou te indicar. Eu tenho um projeto. Então, olha que gozado. Deus chama, me desinstala em vista de algo muito maior, qualitativamente maior. Então, Deus tira a gente de uma comodidade, né? Daquela, entre aspas, casa dos pais, Ur da Caldeia, ele estava muito bem lá, mas ele foi sem saber para onde ia, tão somente abandonado na fé, né? Acreditando em Deus, entendeu? Tá? Paulo fala muito dessa fé de Abraão, né? A Reforma fala muito desse dom da fé, não é verdade? Como vocês já sabem, tá? Então, um chamado à espiritualidade, partindo de Abraão, né? A um sair do seu lugar. Gente, o que você chama de espiritualidade para você é um chamado a sair do lugar comum que você está? Ou você está pensando que espiritualidade é criar raízes, entre aspas, onde você está, né? Deus desinstala para melhor. Você está se deixando desinstalar para melhor, como Abraão? Então, se você quer ter uma boa espiritualidade, tenha sempre enfoque. Abraão, né? Abraão é o grande paradigma de uma espiritualidade, entendeu? Tá? E ele morreu na promessa. Ele só tinha terra, era o terreninho do túmulo dele, entendeu? Quer dizer, a promessa estava construindo. Abraão viveu na fé. Olha que maravilha, né? Abraão viveu da fé, entendeu? Da fé, num projeto de Deus, confiou. Embora com um monte de certeza ele confiou no Senhor que o conduzia. E a Bíblia fala que ele era o amigo de Deus. Os dois caminhavam juntos como amigos, né? Então, Abraão é o grande paradigma da nossa espiritualidade. Diante de um chamado, nós constatamos uma chamada, uma resposta silenciosa de ruptura. Abraão responde rompendo com alguma coisa. Quando você responde ao Senhor, alguma coisa você rompe. Por quê? Você entra na dimensão de Deus, do projeto dele, que já não é só eu, né? Não é só o outro, mas é tudo junto, né? Entendeu? E ele é que dita o teu rumo, né? Ele que te guia para aquela terra onde corre leite e mel, entendeu? Aí é um bom, olha que meditação boa, gente. Você poderia depois abrir, né, Gênesis 12, 1 e 4, né? 1 e 4, de 1 a 4 e ver, rezar novamente o chamado de Abraão, tá? É uma superação de limites naturais, a pátria, o parentesco, a casa dos pais, coisas do passado que são deixadas, e partir para um novo futuro. Então a espiritualidade te coloca em outras perspectivas muito melhores, tá? Aquilo que eu tenho como espiritualidade hoje me coloca numa perspectiva maior de vida, né? Ressignifica a minha vida para melhor, entende? A tua prática lá com o asilo dos velhinhos, né? A tua prática lá com os imigrados, a tua prática aí em um trabalho de internet muito bonito, está levando a isso, né? Apontando para perspectivas de vida bem melhores.
Há por aí uma espiritualidade, que dizem que é espiritualidade, que é um fechar-se na cobiça, nos esquemas pessoais, um projeto individualista, né? Entendeu? Claro, eu tenho direito a muitas coisas boas, mas não só, né? Veja Abraão, entendeu? Ele reconstruiu o projeto dele a caminho, ele se pôs a caminho, sem acomodação. Pôr-se a espiritualidade autêntica se coloca a caminho, né? Tá? E Abraão tinha dois elementos no seguimento de Deus, né? A capacidade de abandonar o que ficou para trás. Paulo fala isso, né? Deixo o que ficou para trás e vou correndo em direção à meta que é Cristo, abandonar e seguir, tá? Gozado, você não vê em Abraão um apego ao culto, à teologia, não. Era o quê? Deixar antigos critérios e seguir o Senhor que chamava, tá? E era uma ruptura motivada pela obediência. E isso aqui é bem Lutero, né, gente? Né? É bem reforma, né? Entendeu? Uma obediência na fé, né? Uma ruptura, você rompe por uma obediência, entende? Uma obediência ao Senhor que chama, entendeu? E toda a lei que eles vão fazendo depois, a Torá, é para ajudar nesse processo, não para atrapalhar, né? Entendeu? Não para atrapalhar, ok? Então, uma dinâmica de abandono e pôr-se a caminho, seguir, tá? Isso que é o fundamental. O resto, culto, teologia, está a serviço disso, hein, gente? Está a serviço disso. Não escravizar as pessoas, ao contrário, né? Tá? E esse é o modelo de espiritualidade que a gente chama modelo para o segmento, né? Um modelo de segmento, um chamado para o segmento. Espiritualidade é um segmento, né? Os apóstolos seguiam Jesus que ia caminhando na frente deles a passo decidido e forte, não era verdade? Em direção a Jerusalém, eles iam seguindo, né? Isso, Jesus fazia isso, os apóstolos fizeram isso também, tá? Deixaram tudo e seguiram, tá? E os profetas falam muito disso também, tá? Então nós temos que tirar muito joio desse trigo que nós chamamos de espiritualidade, tá ok? De espiritualidade, tá? Eu gostaria de parar por aqui, tá? De parar por aqui e abrir a palavra para vocês, né? Tá? Abrir a palavra para vocês. Vamos bater um papo agora sobre isso? Eu gostaria de... Wendel, se você pudesse mostrar as carinhas do povo aí, tudo aí, né? Mostrar isso, vamos ver as carinhas aí, né? Vamos bater um papo, né? Eu gostaria que quem quisesse... Quais são as ressonâncias dessa fala de hoje, dessa noite, né? Tá? Dessa experiência de Deus no Antigo Testamento, né? Que a gente continua depois, tá? O que ficou para você hoje, né? Você podia... O que te interpela, né? Como anglicano, né? Na tua tradição, no mundo de hoje, na tua pessoa, nas pessoas com as quais você convive, nas realidades que nós estamos aí. Quer dizer, como que isso ressoou em você? Vamos partilhar um pouquinho isso daí. Vai ter um papo agora. Vamos lá. Vamos lá. Pessoal, boa noite a todos, boa noite, Gilberto. Eu acho que a sua fala de hoje, Gilberto, vai muito do evangelho de hoje, né? O evangelho de hoje diz claramente isso daí, né? E eu acredito que a gente esteja caminhando por um funil, porque é o que acontece. Nós não devemos ficar só na teoria. Nós temos que ir para a prática. Muitas vezes, a prática, ela vale muito mais que só ficar em teorias. Né? A teoria é importante, o estudo é importante, né? Nos coloca em que ponto nós estamos, onde nós queremos chegar, tal, mas não diz tudo, né? Eu acho que a prática, colocar em prática tudo aquilo que a gente sabe, tudo aquilo que a gente aprende, tudo aquilo que a gente busca, sim, a conclusão
né, dessa espiritualidade que tanto você fala, né, que é a Bíblia de um lado e a vida do outro, né? Então, e nós temos que praticar mais isso, né? A gente tá caminhando a passo de tartaruga, né? A nossa diocese está caminhando a passo de tartaruga e isso não é bom. Não é bom porque a gente só fica só em teorias, teorias e teorias e não parte para a prática, para a parte prática. Então, acho que a gente deve começar a rever esses conceitos nossos, né, e partir mais para a missão, de fato, né, e claro, né, essa espiritualidade só vai brotar se a gente plantar, né? Se nós ficarmos só estudando o agronegócio, estudando técnicas de plantio, técnicas né? Só ficarmos no estudo, a gente não vai colher nada, né? Então, eu acho que a sua fala de hoje é muito pertinente, o evangelho de hoje fala muito bem isso, né? Os 10 foram curados, somente um voltou. O que será que um voltou? Né? Só um que percebeu, né, que foi curado, puxa vida, né? Então, e a gente quer fazer dessa igreja, desse movimento, dessa comunidade, uma comunidade aí, né, que frutifique de verdade, né? Nós somos poucos, mas nós somos um pequenino rebanho que nós não devemos temer, né, de ir para frente, de caminhar e de buscar essa espiritualidade vivida tanto na teoria quanto na prática. É isso que eu tenho para falar. Viu, Andy? Eu queria só comentar um pouquinho também, né? Eu acho que a prática é essencial, tem que convergir para a missão. A vida espiritual converge para a missão, mas ela é construída, né, numa sólida espiritualidade pessoal e comunitária, né? Entendeu? Então tem que ter um cartucho aí para chegar nessa dimensão, entendeu? Tá? Então a interpelação é a construção de uma espiritualidade densa, bíblica, né? Dentro da tradição cristã, né? Para que nós possamos realmente desempenhar bem o que você falou, entendeu? Então, eu gostaria de ressaltar todo o cuidado pessoal, né? Com esse dinamismo de vida, né? Essa dimensão abraâmica da espiritualidade, né? Entendeu? Gozado, antes da teologia, antes do culto, né? O que tinha, né? Que Deus, lá na raiz de Israel, propõe, né? Dizer um sim a um chamamento, né? E perseguir um projeto novo, de vida nova, né? Que de acomodação não tem nada, né? É uma desacomodação, entendeu? Em vista de uma terra, entre aspas, onde mana leite e mel, né? Uma terra renovada, que eles conseguiram na volta do Egito, você sabe disso, né? O projeto das tribos, por uns 200 anos, eles viveram isso aí. Aí degringolou com o reinado, né? Você sabe pela história bíblica, né? Mas eles conseguiram, mas ficaram enraigado, ia, voltava, os profetas insistiam, e vai aos trancos e barrancos vai indo. É a história humana, é assim mesmo. É processo que carece de conversão, né? Mas que bom, gente. Quem mais queria falar uma ressonância da fala, né? Algo que te move, né, a partilhar um pouquinho? Pode falar. Alô, alô? Alô? Oi, fala. Gente, desculpa, Ave Maria. Desculpa se eu tossi um pouco, porque eu tô me recuperando de uma gripe. Mas as falas do Wendel foram importantes, né? A questão da diocese caminhar a passos de tartaruga, né? E
Eu acho que o sentido da espiritualidade, eu acho que é isso, né? Como o Gilberto disse, que é criar essa intimidade com Deus, né? Mas, ao mesmo tempo, também é criar essa inquietude, né? É esse combustível que nos dá gás para pensarmos numa saída para que possamos caminhar a passos mais acelerados, né? Então, claro, diocese eu acho que dá um sinônimo de conjunto, né? Então, precisamos começar a dar esses passos juntos para que esse caminho ele se torne mais fortificado, se torne mais iluminado, mas o que me chamou a atenção, né, na formação do irmão Gilberto foi justamente isso. Acho que a espiritualidade ela te traz essa intimidade com Deus, né? E qual que é a nossa espiritualidade? Qual a espiritualidade que a gente está praticando na nossa comunidade? São questionamentos filosóficos que de fato nos levam a refletir sobre a nossa existência, né, enquanto diocese, enquanto reverendos, na vida do outro, né, na vida do outro. Então, qual é a experiência que eu tenho de Deus para poder passar para o outro, né? E será que essa experiência de Deus que eu tenho, ela é o suficiente para o outro? Ou, de fato, ela é uma experiência muito particular que eu acabo influenciando a vida do outro de uma maneira errada, de uma maneira que, como o Gilberto abriu, né, a formação dizendo, comendo bola aí, né?